Quando minha filha finalmente me ligou, após 18 meses sem falar comigo, achei que era um milagre. Mas quando cheguei na casa dela naquela noite, o que descobri me fez entender que aquele convite não era uma reconciliação, era uma armadilha. E o pior, minha própria filha estava envolvida. Mas antes de continuar, me diga nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoro saber onde estão as pessoas que acompanham minhas histórias. Meu nome é Helena. Tenho 62 anos e moro sozinha num apartamento pequeno em Porto Alegre desde que meu marido faleceu há 8 anos. Durante muito tempo, minha filha Camila foi tudo o que me restou de família. Nós duas contra o mundo, como sempre dizia. Por isso, quando ela conheceu Ricardo e se casou 3 anos atrás, tentei ficar feliz por ela, mesmo sentindo que algo não estava certo. Desde o início, Ricardo me pareceu controlador. Não de forma óbvia. Ele era educado, bem vestido, sempre com as palavras certas. Mas havia algo nos olhos dele, uma frieza que me incomodava profundamente. Camila não via, é claro. Estava apaixonada, radiante, e eu não quis ser a mãe chata que estraga a felicidade da filha. O distanciamento começou devagar. Primeiro, Camila parou de atender minhas ligações com a mesma frequência. Depois, os almoços de domingo foram ficando mais raros. Ela sempre tinha uma desculpa. Estava ocupada com o trabalho, Ricardo não estava se sentindo bem, tinham outros compromissos. Eu tentava não me importar, dizia a mim mesma que era natural que uma mulher casada tivesse menos tempo para a mãe. Mas então veio o silêncio completo. Um dia simplesmente pararam de responder minhas mensagens. Liguei dezenas de vezes. Nada. Fui até o apartamento deles no bairro Moinhos de Vento. O porteiro me disse que tinha ordens para não me deixar subir. Ordens. Como se eu fosse uma estranha qualquer, não a mãe dela. Passei 18 meses vivendo num limbo emocional. Acordava todos os dias pensando nela. Dormia todas as noites rezando para que estivesse bem. Tentei de tudo. Mandei cartas, presentes de aniversário que voltaram sem sequer serem abertos. Até contratei um advogado para saber se havia algo que eu pudesse fazer legalmente. Nada funcionou. Foi então que recebi a mensagem. Era uma quinta-feira de março, quase 9 da noite. Eu estava deitada no sofá assistindo a alguma novela quando meu celular vibrou. O nome dela apareceu na tela e meu coração disparou tanto que tive que sentar para ler. Mãe, sinto muito pelo silêncio. Posso te convidar para jantar aqui em casa na próxima terça-feira, às 8? Só nós duas, quero conversar. Li aquela mensagem umas 20 vezes, chorando sem parar. Minha filha estava finalmente voltando para mim. Respondi imediatamente, dizendo que sim, que eu iria, que estava morrendo de saudades. Ela só respondeu com um emoji de coração. Os dias até terça-feira se arrastaram como nunca. Não conseguia pensar em outra coisa. Arrumei meu cabelo no salão, comprei uma roupa nova, um vestido azul marinho que ela sempre disse que ficava bonito em mim. Preparei um presente, uma pulseira delicada que tinha visto numa joalheria e tinha certeza de que ela adoraria. Na terça-feira, saí de casa 2 horas antes do combinado. Estava tão ansiosa que não conseguia ficar parada. Dirigi até o bairro deles devagar, tentando acalmar meu coração. Quando estacionei em frente ao prédio, às 7h40, respirei fundo várias vezes. Caminhei até o portão, mas antes que eu pudesse tocar o interfone, alguém me chamou. Virei e vi Dona Lourdes, a antiga empregada de Camila, vindo na minha direção. Ela trabalhara na casa deles desde o casamento, mas tinha sido demitida alguns meses atrás. Camila me contara isso numa das últimas vezes que conversamos. Dona Helena, ela sussurrou, segurando meu braço com força. A senhora não pode entrar aí. Fiquei confusa. Lourdes, o que você está fazendo aqui? Camila me convidou para jantar. Eu sei que convidou. Eu sei de tudo. Os olhos dela estavam arregalados de medo. Estou esperando a senhora há mais de 1 hora. Por favor, me escute. Não entre nessa casa hoje. Senti meu estômago revirar. Do que você está falando? Aconteceu algo com minha filha? Aconteceu sim, mas não do jeito que a senhora pensa. Ela olhou para trás nervosa.
Eles estão planejando algo, dona Helena. Algo contra a senhora. Eu ouvi conversas, vi documentos. Por favor, vá embora daqui. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ela me entregou um papel dobrado e saiu correndo pela rua. Fiquei parada ali, segurando aquele papel, sem entender nada. Meus dedos tremiam quando o abri. Era um endereço, uma cafeteria a poucos quarteirões dali. Embaixo estava escrito: amanhã, meio-dia. Preciso te contar tudo. Não confie neles. Olhei para o prédio. As luzes do apartamento de Camila estavam acesas. Eu podia ver sombras se movendo atrás das cortinas. Minha filha estava lá dentro, esperando por mim. Mas as palavras de Lourdes ecoavam na minha cabeça. Não entre nessa casa hoje. Fiquei paralisada. Metade de mim queria ignorar o aviso e subir imediatamente. A outra metade, aquela parte que sempre desconfiara de Ricardo, me dizia para ouvir Lourdes. Ela não tinha motivo para mentir. Sempre fora uma pessoa honesta e dedicada. Decidi ficar no carro e observar. Desliguei os faróis e me afastei um pouco, para um lugar de onde ainda pudesse ver o prédio. Se fosse apenas paranoia de Lourdes, eu voltaria e tocaria o interfone. Mas alguma coisa no jeito dela me olhar, no medo real em seus olhos, me fez hesitar. Fiquei ali por quase meia hora. Vi Ricardo sair do prédio e entrar no carro dele. Ele estava ao telefone, gesticulando de forma agitada. Mesmo de longe, dava para perceber que estava irritado. Ele saiu dirigindo rápido, quase atropelando um cachorro que atravessava a rua. Alguns minutos depois, vi outra pessoa chegando. Um homem de terno que eu não conhecia. Ele foi direto para o interfone e subiu. Logo em seguida, uma mulher com uma pasta de couro também entrou. Aquilo não parecia nada com um jantar íntimo entre mãe e filha. Meu celular tocou. Era Camila. Mãe, onde você está? Já são 8h15. Sua voz soava estranha, tensa. Não era a voz calorosa que eu lembrava. Desculpa, meu bem. Tive um problema com o carro. Estou tentando resolver, mas acho que não vou conseguir ir hoje. Houve uma pausa longa do outro lado. Que pena. Eu estava mesmo querendo conversar com você. Podemos marcar outro dia, está bem? Talvez no fim de semana? Talvez. A voz dela ficou ainda mais fria. Deixa eu ver minha agenda e te aviso. Ela desligou sem se despedir. Fiquei olhando para o telefone, sentindo um peso no peito. Alguma coisa estava muito, muito errada. Não voltei para casa naquela noite. Não sei porquê, mas sentia que não era seguro. Em vez disso, dirigi até um hotel barato perto da rodoviária e aluguei um quarto. Deitei na cama dura olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo. Por que Lourdes estava tão assustada? O que ela havia visto ou ouvido? E aquelas pessoas chegando no apartamento? Quem eram? Por que Camila mentiria dizendo que seria só nós duas? Mal consegui dormir naquela noite. Cada ruído me fazia pular, cada passo no corredor me deixava tensa. Quando o sol finalmente nasceu, eu já estava acordada há horas, contando os minutos até poder encontrar Lourdes na cafeteria. Cheguei lá às 11h30, meia hora antes do combinado. Escolhi uma mesa no fundo de onde pudesse ver a porta. Pedi um café que mal consegui beber, meu estômago revirado de ansiedade. Lourdes chegou pontualmente ao meio-dia. Ela olhou ao redor várias vezes antes de se sentar, ainda parecendo assustada. Suas mãos tremiam quando pegou o cardápio. Obrigada por ter vindo, dona Helena. Eu tinha medo de que a senhora ignorasse meu aviso. Lourdes, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo. O que você sabe? Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Dona Helena, seu genro é um homem perigoso. E sua filha? Sua filha está tão controlada por ele que virou uma pessoa diferente. Eu sempre desconfiei dele, admiti. Mas o que isso tem a ver com o jantar de ontem? Tudo. Ela abriu a bolsa e tirou um pequeno gravador. Eu gravei conversas, coisas que ouvi enquanto trabalhava lá. No começo, achei que estava imaginando coisas, mas depois ficou claro demais para ignorar. Ela apertou o play. A voz de Ricardo encheu o espaço entre nós, baixa, mas perfeitamente audível.
Quando a velha chegar, você deixa tudo pronto. Os papéis precisam estar assinados antes da meia-noite. Depois disso, o problema se resolve sozinho. Outra voz, que demorei a reconhecer como sendo de Camila. E se ela se recusar a assinar? Ela não vai se recusar se você usar as palavras certas. Diga que é para o bem dela, que você quer proteger o patrimônio da família. E se mesmo assim ela não quiser... Uma pausa. Já conversamos sobre isso. O acidente vai parecer natural. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Acidente? Que acidente? Lourdes desligou o gravador, com lágrimas nos olhos. Dona Helena, eles estão planejando matar a senhora. As palavras de Lourdes ficaram suspensas no ar entre nós como uma sentença de morte. Matar. Minha própria filha estava planejando me matar. Não consegui processar aquela informação imediatamente. Era como se meu cérebro se recusasse a aceitar algo tão absurdo, tão impossível. Isso não pode estar certo, murmurei, mais para mim mesma do que para ela. Camila jamais faria isso. Ela é minha filha. Eu sei, Dona Helena. Acredite, eu também não queria aceitar. Lourdes pegou minha mão sobre a mesa. Mas o Sr. Ricardo tem um controle total sobre ela. Ele a manipula de um jeito que eu nunca vi antes. Me conta tudo, desde o começo. Lourdes pediu um chá e começou a falar. Disse que nos primeiros meses de trabalho, tudo parecia normal. Camila era gentil, Ricardo educado. Mas aos poucos ela começou a notar mudanças. Camila emagreceu muito. Ricardo controlava cada refeição dela, dizendo que estava fazendo aquilo por amor, para que ela ficasse sempre bonita. Depois veio o isolamento. Ricardo convenceu Camila de que os amigos dela eram invejosos, que falavam mal dela pelas costas. Uma a uma, as amizades foram sendo cortadas. E então ele começou a falar sobre mim. Ele dizia coisas horríveis sobre a senhora, contou Lourdes com a voz embargada. Que a senhora era manipuladora, que tentava controlar a vida da Camila, que tinha ciúmes da felicidade dela. No início, a Camila defendia a senhora, mas ele repetia essas coisas todos os dias, até que ela começou a acreditar. Cada palavra era uma facada no meu peito. Imaginar minha filha sendo envenenada contra mim daquela forma me destroçava. E os documentos que ele mencionou na gravação? Que papéis são esses? Lourdes mexeu nervosamente na xícara. Tem a ver com aquele apartamento que a senhora ajudou a comprar para ela quando se casou. O imóvel ainda está parcialmente no seu nome, não está? Eu tinha mesmo colocado uma parte daquele apartamento no meu nome. Não por desconfiança, mas porque, na época, ofereci ajuda com o pagamento e quis garantir que minha filha teria sempre uma segurança. Era um apartamento caríssimo no Moinhos de Vento, numa das áreas mais valorizadas de Porto Alegre. Sim, investi uma boa quantia naquele lugar. Por quê? O Sr. Ricardo está afundado em dívidas. Ele perdeu muito dinheiro em investimentos ruins e agora está sendo pressionado por credores. Ele precisa vender o apartamento, mas não pode fazer isso sem a sua assinatura. Ela fez uma pausa. Então ele bolou um plano. O plano, segundo Lourdes, era simples e macabro. Ricardo me convidaria para jantar, usando Camila como isca, sabendo que eu não resistiria a uma chance de reaproximação. Durante o jantar, eles me fariam assinar documentos, alegando que era uma simples atualização cadastral ou algo do tipo. E depois? Depois o quê, Lourdes? Ela engoliu em seco. Ouvi ele falando ao telefone com alguém. Disse que ia dar um remédio forte no vinho da senhora, o suficiente para deixar a senhora tonta. E então ia dizer que a senhora estava bêbada, que havia caído da escada ao ir embora. Um acidente doméstico. Com a senhora fora do caminho e com os documentos assinados, ele teria controle total sobre tudo. Senti náusea. E Camila concordou com isso? Não sei se ela sabe da parte do acidente. Acho que ele a convenceu de que era só para conseguir as assinaturas. Mas, Dona Helena... Lourdes hesitou. Ela está tão mudada que não tenho certeza se ela se importaria. O jeito que ele fala com ela, como ele a trata quando estão sozinhos, é como se ela não tivesse mais vontade própria. Fiquei em silêncio por um longo momento, tentando absorver tudo aquilo.
Minha filha, minha única filha, estava sendo manipulada por um homem perigoso que planejava me matar por dinheiro. E o pior, ela estava participando daquilo, mesmo que inconsciente das consequências completas. Por que você está me contando tudo isso, Lourdes? Você poderia se meter em encrenca séria. Ela limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Porque trabalhei para a família da senhora durante anos. Porque eu vi como a senhora amava a Camila, como se dedicava a ela. E por que? Sua voz falhou. Porque minha irmã morreu nas mãos de um homem como o Sr. Ricardo. Um homem que a isolou, manipulou e destruiu. Eu não consegui salvá-la a tempo, mas posso tentar salvar a senhora. Segurei as mãos dela com força. Obrigada, Lourdes, de coração. Mas agora preciso saber. O que eu faço? Como faço para salvar minha filha e me proteger dele? Tem alguém em quem a senhora confia? Um advogado? Um amigo? Alguém que possa ajudar? Pensei imediatamente em Dr. Augusto, meu advogado há mais de 20 anos. Ele havia cuidado do inventário quando meu marido morreu. Havia me ajudado com a documentação do apartamento de Camila. Era um homem sério, competente e, acima de tudo, discreto. Tenho, sim, meu advogado. Então precisa falar com ele urgentemente. Mostrar essas gravações, explicar a situação e... Dona Helena... Ela me olhou nos olhos. A senhora não pode voltar para casa agora. Se o Sr. Ricardo descobrir que a senhora sabe de alguma coisa, não sei do que ele seria capaz. Ela tinha razão. Eu estava em perigo real. Um homem desesperado, afundado em dívidas, que já planejara minha morte uma vez, não hesitaria em tentar novamente se soubesse que eu estava ciente de seus planos. Onde posso ficar? Tenho uma prima que mora em Viamão, nos arredores. É um lugar simples, mas seguro. Ninguém pensaria em procurar a senhora lá. Saímos da cafeteria separadamente. Lourdes foi na frente. Eu esperei uns 10 minutos antes de sair. No caminho para o estacionamento, meu celular tocou. Era Camila. Por um instante, considerei não atender. Mas então pensei que agir normalmente era importante. Não podia deixá-los desconfiar que eu sabia de alguma coisa. Alô? Mãe, onde você está? A voz dela soava irritada. Em casa. Por quê? Passei aí há pouco e você não estava. Meu sangue gelou. Ela fora no meu apartamento? Ah, sim, saí para fazer umas compras. Acabei de chegar. Aconteceu alguma coisa? Queria conversar sobre ontem, sobre você ter faltado no jantar. Eu expliquei, querida. Tive problema com o carro. Eu sei. É só que... Ela fez uma pausa estranha. Você não quer vir aqui hoje? Ricardo saiu para resolver umas coisas. Estaríamos só nós duas. Tudo em mim gritava perigo. Aquele convite não era inocente. Eles sabiam que eu não havia ido ontem e estavam tentando de novo. Hoje não vai dar, meu bem. Estou me sentindo um pouco indisposta. Acho que peguei uma gripe. Que pena. Não havia nenhuma preocupação real na voz dela. Então, quando você pode? Deixa eu ver como me sinto nos próximos dias e te aviso, está bem? Ela desligou sem se despedir de novo. Fiquei olhando para o telefone, sentindo uma mistura de medo e tristeza. Aquela pessoa fria ao telefone não era minha filha. Ou melhor, não era a filha que eu conhecera. Dirigi direto para o escritório do Dr. Augusto, no centro da cidade. Ele me recebeu imediatamente quando sua secretária disse que era urgente. Helena, que bom ver você. Embora pela sua expressão, imagino que não sejam boas notícias. Sentei na frente dele e, sem rodeios, contei tudo. O distanciamento de Camila, a mensagem inesperada, o aviso de Lourdes, as gravações. Coloquei o gravador sobre a mesa e apertei play. Dr. Augusto ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais grave. Quando terminou, ele se recostou na cadeira, passando a mão pelo cabelo grisalho. Helena, isso é muito sério. Estamos falando de tentativa de fraude, coação e possivelmente tentativa de homicídio. Eu sei. Por isso vim aqui. Preciso me proteger, mas também preciso salvar minha filha. Ele a manipulou, Dr. Augusto. Ela não está agindo por vontade própria. Ele assentiu lentamente. Entendo. Mas legalmente isso complica as coisas.
Camila é maior de idade, aparentemente em pleno uso de suas faculdades mentais. Provar manipulação psicológica não é simples. Então o que eu faço? Dr. Augusto pensou por um momento. Primeiro, precisamos garantir sua segurança. Você não pode voltar para seu apartamento, pelo menos não sozinha. Segundo, precisamos documentar tudo isso adequadamente. As gravações são úteis, mas precisamos de mais. Mais como o quê? Testemunhas, documentos, evidências do comportamento dele. E precisamos agir rápido, antes que eles tentem algo de novo. Ele pegou o telefone. Conheço um detetive particular muito competente. Ele pode investigar Ricardo discretamente, descobrir o estado real das finanças dele. Quem são esses credores? E quanto a Camila? Para isso, vamos precisar de ajuda especializada. Conheço uma psicóloga que trabalha com vítimas de relacionamentos abusivos. Se conseguirmos que sua filha converse com ela, mesmo que brevemente... Ela não vai querer, interrompi. Ricardo não vai deixar. Então precisamos criar uma oportunidade. Dr. Augusto se levantou. Helena, sei que é difícil, mas você precisa pensar estrategicamente agora. Seu genro é perigoso e sua filha está sob influência dele. Vamos precisar de um plano cuidadoso para tirá-la dessa situação. Passei o resto da tarde no escritório dele, planejando os próximos passos. O detetive chegou 1 hora depois. Um homem de uns 50 anos, chamado Mário, discreto e profissional. Contei a história mais uma vez e ele fez várias perguntas sobre Ricardo, sobre a rotina deles, sobre as pessoas que frequentavam o apartamento. Vou começar imediatamente, disse Mário. Em 48 horas, terei um relatório completo sobre a situação financeira dele. E vou descobrir quem eram aquelas pessoas que você viu entrando no prédio. Quando saí do escritório, já estava escurecendo. Liguei para Lourdes e ela me deu o endereço da prima em Viamão. Antes de ir para lá, passei rapidamente no meu apartamento. Dr. Augusto insistira que não fosse sozinha. Então Mário me acompanhou, ficando no carro enquanto eu subia. Entrei em casa com o coração acelerado, como se esperasse encontrar alguém me esperando. Mas estava tudo normal, exatamente como eu havia deixado. Rapidamente, joguei algumas roupas numa mala, peguei documentos importantes e algumas fotos de Camila. Não consegui deixá-las para trás. No último momento, lembrei de uma coisa. Fui até meu closet e removi uma tábua solta no fundo. Ali estava a caixa de metal onde guardava os documentos mais importantes. A escritura do apartamento de Camila, o testamento do meu marido, apólices de seguro. Peguei tudo e coloquei na mala. Quando voltei para o carro, Mário assentiu aprovador. Boa decisão. Esses documentos nas mãos certas são sua melhor proteção. A casa da prima de Lourdes era simples, mas acolhedora. Dona Beatriz, uma senhora de quase 70 anos, me recebeu com um abraço caloroso e fez poucas perguntas. Lourdes já havia ligado para ela explicando a situação. Fique o tempo que precisar, querida, disse ela, me mostrando um quarto pequeno, mas limpo. Aqui você está segura. Naquela noite, deitada numa cama estranha, em uma casa estranha, senti o peso de tudo desabar sobre mim. Chorei quieta, mordendo o travesseiro para não fazer barulho. Chorei pela filha que perdi, pelo perigo em que eu estava, pela situação absurda em que minha vida havia se transformado. Mas no meio das lágrimas, uma determinação começou a crescer dentro de mim. Eu não ia desistir de Camila. Não importava o quanto o Ricardo a tivesse mudado, ela ainda era minha filha. E eu ia fazer de tudo, absolutamente tudo, para salvá-la das garras daquele homem. Os dias seguintes foram uma tortura de espera e ansiedade. Fiquei na casa de Dona Beatriz, praticamente escondida do mundo, enquanto Mário investigava Ricardo e Dr. Augusto trabalhava no aspecto legal da situação. Camila me ligou mais 3 vezes, sempre com desculpas para nos encontrarmos. Sempre inventei algum motivo para recusar. Na 5ª ligação, ela perdeu a paciência. Mãe, que história é essa? Por que você fica inventando desculpas para não me ver? Não estou inventando nada, Camila. Tenho estado muito ocupada. Ocupada com o quê? Você é aposentada. A irritação na voz dela era palpável, e por baixo dela eu conseguia ouvir outra coisa: desespero.
Eles precisavam que eu assinasse aqueles papéis, e minha ausência estava atrapalhando os planos. Tenho meus compromissos, querida. Grupo de leitura, consultas médicas. Deixa de ser ridícula. Eu quero te ver. É importante. O que é tão importante assim? Ela hesitou. São só uns documentos que preciso que você assine. Nada demais, só uma atualização sobre o apartamento. Ali estava, a confirmação de tudo o que Lourdes havia me contado. Que tipo de atualização? Ah, você sabe, coisas burocráticas. O contador do Ricardo disse que seria bom regularizar a documentação. Camila, se são documentos legais, prefiro que meu advogado dê uma olhada primeiro. O silêncio do outro lado foi gélido. Você não confia em mim? Não é isso, meu bem. É só que aprendi a ser cuidadosa com papelada. Você sabe como essas coisas podem complicar. Não é nada complicado. A voz dela subiu um tom. São só 3 assinaturas. Por que você está sendo tão difícil? Não estou sendo difícil. Só quero entender direito o que estou assinando. Ela desligou na minha cara. Fiquei olhando para o telefone, com o coração apertado. Cada conversa com ela doía mais do que a anterior. 2 dias depois, Mário apareceu na casa de Dona Beatriz com um dossiê grosso. Sentamos à mesa da cozinha e ele abriu a pasta, revelando fotos, documentos e relatórios. Helena, seu genro está numa situação muito pior do que imaginávamos. Ele me mostrou extratos bancários que havia conseguido obter através de seus contatos. Ricardo devia quase 2 milhões de reais. Dívidas de cartão de crédito, empréstimos pessoais, agiotas. Havia também processos judiciais movidos por credores. Ele investiu pesado em criptomoedas no ano passado e perdeu quase tudo, explicou Mário. Depois, tentou recuperar o prejuízo em cassinos online. Só piorou a situação. Como Camila não sabe disso? Ele esconde dela, mantém contas separadas, recebe os avisos num endereço comercial que ela não conhece. Mário virou outra página. E tem mais. Aquelas pessoas que você viu entrando no apartamento na noite que seria o jantar? Um deles é advogado especializado em fraudes documentais. A outra é notária. Senti um frio na espinha. Eles iam forjar minha assinatura? Provavelmente tinham um plano B, caso você se recusasse a assinar voluntariamente. Ele me mostrou fotos dos dois entrando e saindo do prédio. Mas a melhor parte é essa. Mário colocou na mesa fotos de Ricardo encontrando um homem corpulento num estacionamento. Nas imagens, Ricardo entregava um envelope ao homem. Quem é esse? Ex-presidiário. Tem ficha extensa. Agressão, extorsão, ameaça. Ricardo o contratou uma semana antes de te convidar para o jantar. Contratou para quê? Mário me olhou sério. Para garantir que o acidente acontecesse, caso o plano inicial falhasse. O ar saiu dos meus pulmões. Não era só manipulação ou fraude documental. Ricardo havia literalmente contratado alguém para me matar se fosse preciso. Precisamos ir à polícia, eu disse. Agora. Calma. Dr. Augusto já está organizando isso, mas precisamos fazer direito. Ricardo tem contatos na polícia. Você precisa entender que ele se preparou para isso. Mário guardou as fotos. Vamos diretamente para a Polícia Federal. Eles têm jurisdição sobre fraude e não estão envolvidos com os contatos locais dele. E quanto a Camila? Como atiramos disso? Esse é o desafio maior. Legalmente, ela não cometeu nenhum crime ainda. Pelo menos nada que possamos provar. Ela é, tecnicamente, outra vítima dele. Então, o que fazemos? Mário se inclinou para a frente. Precisamos de uma intervenção. Algo que quebre o controle que ele tem sobre ela, mesmo que temporariamente. Tempo suficiente para que ela veja a realidade da situação. Naquela noite, Dr. Augusto, Mário, a psicóloga doutora Renata e eu, nos reunimos para traçar um plano. Era arriscado, possivelmente perigoso, mas parecia ser a única chance de salvar Camila antes que fosse tarde demais. O plano é simples, explicou Mário. Ricardo tem um compromisso inadiável sexta-feira de manhã. Uma audiência judicial sobre uma das dívidas dele. Vai durar pelo menos 3 horas. Esse é nosso momento. Momento para quê?
Para fazer uma intervenção, disse doutora Renata. Vamos até o apartamento. Conversamos com Camila sem a presença dele. Eu, como profissional, posso avaliar o estado mental dela, documentar sinais de manipulação psicológica. Ela não vai querer conversar comigo, eu disse. Ricardo a convenceu de que sou inimiga dela. Por isso você não vai sozinha, disse Dr. Augusto. Lourdes virá com a gente. Ela pode dizer que tem informações importantes, coisas que viu enquanto trabalhava lá. Isso deve despertar pelo menos curiosidade em Camila. E se Ricardo voltar antes? Teremos alguém vigiando, garantiu Mário. No momento em que ele sair da audiência, você será alertada. Fazia sentido, mas estava apavorada. A ideia de confrontar minha filha, de vê-la cara a cara depois de tudo o que descobri, me enchia de terror e esperança ao mesmo tempo. Tem certeza de que vai funcionar? Não, admitiu doutora Renata honestamente. Pessoas sob manipulação psicológica severa muitas vezes resistem a intervenções, mas se não tentarmos, ela pode estar perdida para sempre. Nas noites que antecederam sexta-feira, mal consegui dormir. Ficava ensaiando mentalmente o que diria, como me aproximaria de Camila. Dona Beatriz me fazia chá e conversava comigo até tarde, tentando me acalmar. Sabe, ela me disse certa noite, tive uma filha que se envolveu com um homem ruim também. Não tão ruim quanto esse seu genro, mas ruim do mesmo jeito. Demorei para agir, e quando finalmente reagi, quase foi tarde demais. O que aconteceu? Consegui tirá-la de lá, mas não antes que ele a machucasse muito. Ela nunca mais foi a mesma. Os olhos de Beatriz brilhavam de lágrimas. Por isso entendo sua pressa, Helena. Cada dia que passa com esses homens é um dia a menos da pessoa que sua filha costumava ser. Chegou sexta-feira. Acordei às 5 da manhã, incapaz de continuar dormindo. Tomei banho, me vesti, tentei tomar café, mas não consegui engolir nada. Dr. Augusto passou para me pegar às 8 horas. Lourdes já estava no carro, parecendo tão nervosa quanto eu. Ele saiu de casa às 7h30, informou Mário pelo telefone. Está indo direto para o fórum, vocês têm via livre. Chegamos ao prédio às 9h15. O porteiro, um rapaz novo que não me conhecia, nos deixou passar depois que Lourdes disse que ainda tinha as chaves. Tecnicamente não era mentira, ela nunca havia devolvido uma das cópias. No elevador, meu coração batia tão forte que achei que todos podiam ouvir. Doutora Renata colocou uma mão no meu ombro. Respire, mantenha a calma. Não importa o que ela diga, não reaja com raiva ou mágoa. Lembre-se, ela não está falando, é a manipulação dele. Quando as portas do elevador se abriram no 10º andar, senti minhas pernas fraquejarem. Lourdes seguiu na frente, usando a chave para abrir a porta silenciosamente. Dentro, o apartamento estava silencioso. Por um momento terrível, pensei que Camila não estivesse ali. Mas então ouvi água correndo. Alguém no chuveiro. Esperamos na sala. O apartamento estava diferente do que eu lembrava. Mais frio, menos pessoal. As fotos de família que costumavam enfeitar as prateleiras haviam sumido. No lugar, havia apenas peças de decoração genéricas e impessoais. O barulho da água parou. Passos descalços no corredor. E então Camila apareceu, envolta num roupão, o cabelo molhado escorrendo pelos ombros. Ela nos viu e congelou. Por um segundo, vi um flash de algo em seus olhos. Surpresa, confusão, talvez até alívio. Mas então sua expressão se fechou, ficando dura e fria. O que vocês estão fazendo aqui? Camila, comecei, dando um passo à frente. Precisamos conversar. Como entraram? Eu ainda tenho chave, disse Lourdes rapidamente. Desculpa, eu sei que deveria ter devolvido, mas... Saia daqui, todos vocês, agora. Ela pegou o celular que estava sobre a mesa, mas Dr. Augusto foi mais rápido, colocando-se entre ela e o aparelho. Por favor, nos dê apenas 10 minutos. Só 10 minutos para ouvir o que temos a dizer. Não tenho nada para ouvir de vocês. Vão embora antes que eu ligue para a polícia, ou para o Ricardo. Seu marido não está aqui, disse doutora Renata com voz calma e profissional.
E é exatamente por isso que estamos aqui agora, para que você possa pensar por si mesma, sem a influência dele. Influência? Camila riu, mas era uma risada sem humor. Vocês estão todos loucos. Ricardo não me influencia em nada. Então por que você parou de falar comigo? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse contê-las. Por que cortou contato com todos os seus amigos? Por que não atende mais ligações da sua antiga terapeuta? Porque eu quis. Porque todas essas pessoas, incluindo você, só faziam me julgar, me criticar, me dizer o que fazer. Isso não é verdade, Camila, e você sabe disso. Eu não sei de nada. Ela estava começando a gritar. Vocês invadiram minha casa, estão me atacando e ainda esperam que eu ouça? Saiam! Doutora Renata deu um passo à frente. Camila, meu nome é Renata. Sou psicóloga e vim aqui porque sua mãe está preocupada com você. Eu não preciso de psicóloga. Talvez não, mas me responda uma coisa. Você está feliz? A pergunta simples pareceu desarmá-la por um instante. Vi sua expressão vacilar. Claro que estou. Quando foi a última vez que você fez algo que realmente queria fazer? Não algo que Ricardo queria, mas algo só seu? Camila abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente. Suas mãos começaram a tremer. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição completa sem se sentir culpada? Continuou doutora Renata gentilmente. Quando foi a última vez que saiu de casa sozinha, sem precisar avisar para onde ia? Isso não, Ricardo só se preocupa comigo. Preocupação ou controle? Não é controle. Então prove. Abra-me na porta agora e saia deste apartamento. Vá dar uma volta. Sem avisar ele, sem pedir permissão. Prove que você pode. Camila olhou para a porta. Deu um passo naquela direção. Então parou, o corpo inteiro tremendo. Eu não posso. Ele vai ficar bravo. Por quê, querida? Minha voz saiu embargada. Por que um marido ficaria bravo porque a esposa saiu para caminhar? Ela finalmente desabou. Caiu de joelhos no chão, soluçando, as mãos cobrindo o rosto. Corri até ela, abracei-a como não fazia há quase 2 anos. Eu não sei mais quem eu sou. Ela chorou contra meu ombro. Eu não sei mais nada. Eu sei quem você é, sussurrei, acariciando seus cabelos molhados. Você é minha filha. Você é forte, inteligente, bondosa. Você é tudo isso. Só precisamos te lembrar. Camila chorou nos meus braços por longos minutos, sacudindo como uma criança. Senti o coração partido e, ao mesmo tempo, uma fagulha de esperança. Minha filha ainda estava ali, debaixo de todas aquelas camadas de manipulação e controle. Doutora Renata se ajoelhou ao nosso lado. Camila, você precisa entender que o que está acontecendo com você tem um nome. Chama-se abuso psicológico. E é tão real e prejudicial quanto o abuso físico. Ricardo nunca me bateu, murmurou Camila, ainda com o rosto escondido. Não precisa bater para destruir alguém, disse doutora Renata suavemente. Ele te isolou, te fez questionar sua própria sanidade, controlou cada aspecto da sua vida. Isso é abuso. Lourdes também se aproximou, pousando uma mão no ombro de Camila. Menina, eu vi tudo. Vi como você foi mudando, como foi perdendo aquele brilho nos olhos. Vi como ele falava com você quando achava que ninguém estava ouvindo. Camila finalmente ergueu o rosto, olhando para cada uma de nós. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas havia algo diferente neles agora. Uma clareza que não existia há minutos atrás. Eu achava que era só comigo, que eu estava ficando louca. Não, meu amor, eu disse. Você não está louca. Você foi manipulada por alguém muito habilidoso nisso. Dr. Augusto, que havia ficado de lado dando espaço para nós, finalmente se pronunciou. Camila, há algo mais que você precisa saber. Algo grave. Ajudei minha filha a se levantar e nós a conduzimos até o sofá. Dr. Augusto abriu sua pasta e começou a mostrar os documentos que Mário havia reunido. Os extratos bancários, as dívidas, as provas do plano contra mim.
A cada revelação, via o rosto de Camila ficar mais pálido. Quando chegou a parte sobre Ricardo ter contratado alguém para me machucar, ela cobriu a boca com as mãos. Não, não, isso não pode ser verdade. É verdade, querida, eu disse gentilmente. Ele te usou para me atrair aqui. Aquele jantar nunca foi sobre reconciliação. Era uma armadilha. Mas eu escrevi aquela mensagem. Fui eu quem te convidou. Foi você que digitou, mas foi ideia de quem? Camila fechou os olhos, fazendo memória. Foi dele. Ele disse que seria bom reatar os laços, que você estava sozinha e infeliz, que eu era má filha por ter te abandonado. Uma lágrima escorreu. Ele me fez sentir culpada e então ofereceu a solução: o jantar. Clássica manipulação, explicou doutora Renata. Criar o problema, oferecer a solução, fazer você se sentir grata a ele. E os documentos? Perguntou Camila, olhando para doutor Augusto. Ele disse que eram só atualizações cadastrais que o contador dele havia recomendado. Eram documentos de transferência de propriedade. Se sua mãe assinasse, vocês teriam controle total sobre o apartamento. Ricardo poderia vendê-lo para pagar suas dívidas. E eu não saberia? Como ele esconderia isso de mim? Provavelmente te convenceria de que era melhor para vocês morar em outro lugar, recomeçar em outra cidade, inventaria alguma história. Doutor Augusto fez uma pausa. Camila, homens como seu marido são mestres em tecer mentiras convincentes. Minha filha olhou ao redor do apartamento, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Eu costumava amar este lugar. Agora parece uma prisão. Porque é uma prisão, disse Lourdes. Uma com grades invisíveis. O celular de Mário tocou. Ele atendeu rapidamente. Disse algumas palavras e desligou, olhando para nós com urgência. A audiência acabou mais cedo. Ricardo está saindo do fórum agora. Vocês têm no máximo 20 minutos. O pânico atravessou o rosto de Camila. Ele não pode me ver com vocês. Ele vai... Ele vai o quê? Perguntei, segurando suas mãos. Camila, escuta. Você não precisa voltar para essa vida. Não precisa continuar com medo dele. Eu não posso simplesmente ir embora. Eu sou casada com ele. Casamento não é escravidão, disse doutora Renata firmemente. Você tem direito de sair quando quiser, especialmente de uma situação de abuso. Mas ele vai vir atrás de mim. Vocês não entendem como ele é quando fica bravo. Por isso vamos fazer isso da forma certa, disse doutor Augusto. Vamos até a delegacia agora, registramos tudo. O abuso psicológico, as ameaças, as tentativas de fraude. Pedimos uma medida protetiva. E se não funcionar? Vai funcionar, garantiu Mário. Temos provas suficientes, e ele não é tão poderoso quanto pensa que é. Camila olhou para mim, os olhos cheios de medo e incerteza. Mãe, eu tenho tanto medo. Eu sei, meu amor, mas você não está sozinha, nunca esteve. Abracei-a forte. Vamos passar por isso juntas. Precisamos ir, agora, apressou Mário. Camila levantou-se, ainda tremendo. Preciso pelo menos me vestir. Rápido, disse doutor Augusto. Ela foi até o quarto e voltou 5 minutos depois, vestindo um jeans e uma blusa. Pegou a bolsa, mas então parou, olhando ao redor. E minhas coisas, minhas roupas, documentos? Não há tempo, disse Mário. Podemos recuperar tudo depois, legalmente. Mas... Camila, eu disse, segurando seu rosto entre minhas mãos. Coisas podem ser substituídas. Você não pode. Vamos. Saímos do apartamento em grupo cerrado. No elevador, Camila começou a hiperventir. Não consigo respirar. Eu não consigo... Sim, você consegue, disse doutora Renata, assumindo o papel profissional. Respire comigo. Inspire, 1, 2, 3, expire, 1, 2, 3. Fizemos o exercício respiratório até o elevador chegar no térreo. Quando as portas se abriram, Mário checou o saguão primeiro. Limpo, vamos. Caminhamos rapidamente pelo saguão. O porteiro nos olhou curiosamente, mas não disse nada. Estávamos quase na porta quando ouvimos pneus cantando. Um carro preto freou bruscamente na frente do prédio. Ricardo saiu dele como um furacão, o rosto contorcido de raiva. Ele nos viu antes que pudéssemos sair.
O que diabos está acontecendo aqui? Mário se colocou na frente de nós. Senhor, preciso pedir que mantenha distância. Quem é você? Camila. Ricardo ignorou Mário completamente, avançando em direção à minha filha. O que essas pessoas fizeram com você? Camila deu um passo para trás, segurando meu braço. Elas me contaram a verdade. Que verdade? Que mentiras essa mulher colocou na sua cabeça? As mentiras foram suas, Ricardo, eu disse, mantendo a voz firme apesar do medo. Nós sabemos de tudo. As dívidas, o plano, tudo. Seu rosto ficou vermelho. Você não sabe de nada, sua velha intrometida. Camila, vamos subir, agora. Ele tentou agarrar o braço dela, mas Mário o segurou. Não toque nela. Tire suas mãos de mim. Esta é minha esposa. Sua esposa não é propriedade sua, disse Dr. Augusto, também se colocando entre Ricardo e Camila. E ela está vindo conosco. Conosco para onde? Vocês estão sequestrando ela. Alguém chame a polícia. Ótima ideia, disse Mário, tirando seu celular. Vamos chamar a polícia e conversar sobre tentativa de fraude, ameaças e tentativa de homicídio. Ricardo parou, seus olhos se estreitando. Do que você está falando? Sabemos que você contratou Bruno Almeida, disse Mário calmamente. Temos fotos suas com ele. Temos registros de transferências bancárias. Temos gravações de você planejando fraudar documentos. Vi o momento exato em que Ricardo entendeu que estava encurralado. Sua expressão mudou da raiva para algo mais perigoso. Cálculo frio. Camila, ele disse, mudando completamente o tom de voz, agora suave e manipulador. Amor, olha para mim. Você acredita mesmo nessas pessoas? Eu te amo. Tudo o que fiz foi por nós. Camila tremeu ao meu lado. Por um momento terrível, pensei que ela fosse ceder, mas então ela ergueu o queixo e olhou diretamente para ele. Você não me ama. Você me controla. E eu não vou mais deixar. O rosto de Ricardo endureceu novamente. Você vai se arrepender disso. É uma ameaça? Perguntou Mário, ainda gravando tudo no celular. É uma promessa, sibilou Ricardo. 2 policiais chegaram. Mário havia discretamente chamado reforços quando Ricardo apareceu. Eles já haviam sido informados da situação e estavam preparados. Senhor Ricardo Torres? Perguntou um deles. Sim, e esses criminosos estão sequestrando minha esposa. Na verdade, senhor, precisamos que nos acompanhe para algumas perguntas. Há acusações sérias contra você. Ricardo tentou discutir, mas quando viram que não tinha escolha, mudou de tática mais uma vez. Camila, por favor, não deixa que eles façam isso. Eu sou seu marido. Lembra dos nossos votos? Camila olhou para ele por um longo momento. Quando falou, sua voz estava firme. Lembro de prometer te amar e respeitar. Mas você nunca me respeitou. E isso não é amor. Vimos Ricardo ser conduzido para a viatura. Ele gritou ameaças e promessas vazias até o carro desaparecer na esquina. Quando ele finalmente se foi, Camila desabou contra mim, chorando de alívio e exaustão. Acabou, sussurrei. Acabou, meu amor. Mas eu sabia que não era bem assim. O pesadelo de viver com Ricardo havia acabado, mas a jornada de recuperação de Camila estava apenas começando. Levamos Camila direto para a delegacia da Polícia Federal, como o Dr. Augusto havia planejado. Lá, ela prestou depoimento detalhado sobre tudo: o isolamento gradual, o controle, as manipulações psicológicas. A cada palavra que saía de sua boca, eu sentia meu coração se partir um pouco mais. A delegada responsável pelo caso, doutora Fernanda, tratou Camila com gentileza e profissionalismo. Explicou os procedimentos, os direitos dela, as medidas de proteção disponíveis. Com base no que você relatou e nas evidências que já temos, vamos pedir uma medida protetiva de urgência, disse doutora Fernanda. Seu marido será proibido de se aproximar de você, de entrar em contato por qualquer meio, e terá que manter distância mínima de 500 metros. E se ele descumprir? Perguntou Camila com a voz pequena. Prisão imediata. Mas não vai chegar a isso.
Ele está enfrentando acusações criminais sérias, fraude, ameaça, tentativa de extorsão. Provavelmente ficará detido até o julgamento. Mesmo assim, vi que Camila não estava convencida. O medo dele ainda estava tão enraizado que era difícil acreditar que realmente estava livre. Saímos da delegacia já no fim da tarde. Camila estava exausta, física e emocionalmente. Dr. Augusto sugeriu que não voltássemos para meu apartamento. Pelo menos não ainda. Ricardo conhece seu endereço, Helena. E embora ele esteja detido, é melhor jogar pelo seguro. Ele pode ter amigos lá fora. Podem ficar na minha casa, ofereceu doutora Renata. Tenho um quarto de hóspedes, e assim posso continuar acompanhando Camila nos primeiros dias. Aceitamos agradecidas. A casa de doutora Renata era acolhedora, cheia de plantas e luz natural. Ela nos instalou no quarto dos fundos e preparou um jantar leve. Camila mal tocou na comida. Precisa comer, querida, eu disse gentilmente. Não tenho fome. Sei que é difícil, mas seu corpo precisa de energia. Ela pegou o garfo relutantemente e forçou algumas garfadas. Vi como ela mastigava mecanicamente sem prazer e percebi o quão profundo era o dano que Ricardo havia causado. Até algo tão simples quanto comer havia se tornado uma fonte de ansiedade. Naquela noite, deitadas juntas na cama de hóspedes, como fazíamos quando ela era pequena e tinha pesadelos, Camila finalmente começou a falar de verdade. Como eu fui tão burra, mãe? Você não foi burra. Você foi manipulada por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Mas os sinais estavam todos lá. O jeito que ele criticava minhas roupas, meus amigos, você. Como ele ia ficando bravo quando eu queria fazer as coisas do meu jeito. Manipuladores são especialistas em fazer parecer que tudo é normal, que eles estão apenas se preocupando, e eles começam devagar, com coisas pequenas, até que de repente você está presa sem nem perceber. Ela ficou quieta por um momento. Sabe quando percebi que algo estava errado de verdade? Quando parei de me reconhecer no espelho, olhava para mim mesma e via uma estranha, magra demais, assustada demais, pequena demais. Você não é pequena, eu disse, acariciando seus cabelos. Você é forte. Olha o que fez hoje. Enfrentou ele, saiu, tomou controle da sua vida novamente. Só porque você veio me buscar. Se você tivesse desistido de mim, eu nunca desistiria de você. Nunca. Ela se virou para me encarar na penumbra do quarto. Sinto muito, mãe, por tudo que falei, por te afastar, por acreditar nas mentiras dele sobre você. Você não precisa se desculpar. Ele distorceu tudo na sua cabeça. Mesmo assim, você não merecia aquilo. Você só sempre quis o melhor para mim. Abracei-a forte. O que importa é que você está aqui agora. Estamos juntas de novo. Nos dias seguintes, estabelecemos uma rotina. Camila começou terapia intensiva com doutora Renata. Sessões diárias para começar a desmantelar os danos psicológicos. Dr. Augusto cuidava da parte legal, preparando o divórcio e as acusações criminais contra Ricardo. Mário continuava investigando, descobrindo mais sobre a rede de manipulações de Ricardo. Aparentemente, não éramos suas únicas vítimas. Havia outras mulheres no passado, outras famílias destruídas. Ele tem um padrão, explicou Mário numa de suas visitas. Escolhe mulheres vulneráveis, de preferência com algum dinheiro ou propriedades. Casa rápido, isola, manipula e, quando consegue o que quer, descarta e passa para a próxima. Então, eu era só mais uma marca? Perguntou Camila, visivelmente abalada. Para ele, sim, mas isso não define quem você é. Só define quem ele é. Ricardo tentou entrar em contato várias vezes, desrespeitando a medida protetiva. Ligações de números desconhecidos, mensagens através de terceiros, até uma carta que chegou pelo correio. Todas foram documentadas e entregues às autoridades, fortalecendo o caso contra ele. Uma das mensagens, porém, perturbou Camila profundamente. Dizia: "Você acha que pode simplesmente me deixar? Ninguém me deixa. Você vai voltar, e quando voltar, vai se arrepender de ter tentado me humilhar." Ela me mostrou a mensagem com as mãos tremendo.
E se ele vier atrás de mim quando sair? Ele não vai sair tão cedo, garantiu o Dr. Augusto. Com todas as acusações e evidências, estamos falando de anos de prisão. Mas eventualmente ele vai sair. E quando isso acontecer, você já vai estar forte novamente. Vai ter reconstruído sua vida, e ele não terá mais poder sobre você. Nas sessões de terapia, Doutora Renata ajudou Camila a identificar os padrões de manipulação que Ricardo havia usado. O gaslighting, fazer ela duvidar de sua própria memória e percepção. O isolamento social, afastá-la de qualquer sistema de apoio. O controle financeiro, mantê-la dependente dele economicamente. Uma das coisas mais importantes na recuperação, explicou doutora Renata, é reconectar com quem você era antes dele. Quais eram seus hobbies, seus sonhos, suas paixões? Camila pensou por um longo tempo. Eu gostava de pintar. Passava horas pintando aquarelas. E quando foi a última vez que pintou? Não sei. Faz anos. Ricardo disse que era perda de tempo, que eu deveria focar em coisas mais práticas. Que tal recomeçar? No dia seguinte, saímos para comprar material de pintura. Foi a primeira vez que vi Camila genuinamente animada desde que a tiramos daquela casa. Ela escolheu pincéis, tintas, papéis especiais, com um brilho nos olhos que não via há tanto tempo. Em casa, ela montou um cantinho no quarto e começou a pintar. No início, suas pinceladas eram hesitantes, inseguras. Mas aos poucos, conforme relaxava, a arte fluía mais naturalmente. Esqueci como isso me fazia bem, ela disse, concentrada numa aquarela de um pôr-do-sol. É a sua voz voltando, comentou doutora Renata, que estava observando. A voz que ele tentou silenciar. 2 semanas depois de deixarmos o apartamento, tivemos notícias da investigação. Ricardo havia tentado subornar um guarda para enviar mensagens para Camila. A tentativa foi descoberta e resultou em mais acusações contra ele. Também descobrimos que ele havia, de fato, planejado levar Camila para o exterior. Havia passagens compradas para o Paraguai, um país sem tratado de extradição com o Brasil. Se não tivéssemos agido quando agimos, ele teria fugido com ela, e provavelmente nunca mais a veríamos. Foi tão perto, Camila murmurou quando soubemos disso. Se você não tivesse desconfiado daquele jantar, se Lourdes não tivesse te avisado... Mas eu desconfiei, e você está aqui. É isso que importa. 1 mês depois, finalmente voltamos ao meu apartamento. Camila estava mais forte, mas ainda tinha momentos difíceis. Pesadelos eram frequentes, assim como crises de ansiedade quando via alguém que lembrava Ricardo. É normal, assegurou doutora Renata. Trauma leva tempo para curar, mas cada dia que passa, você está um passo mais longe daquele período escuro da sua vida. Começamos a reconstruir nossa vida juntas. Camila retomou contato com amigas antigas, timidamente no início, depois com mais confiança. Elas foram incrivelmente acolhedoras, felizes por tê-la de volta. Uma delas, Mariana, sua melhor amiga da época de faculdade, visitou um dia. As duas se abraçaram por longos minutos, ambas chorando. Eu tentei tanto falar com você, disse Mariana. Mas você nunca respondia. Pensei que estava brava comigo. Eu não estava. Ele me convenceu de que você invejava nosso casamento, que falava mal de mim. Eu nunca faria isso. Você é minha melhor amiga. Ver Camila rindo com Mariana, como faziam anos atrás, encheu meu coração de esperança. Minha filha estava voltando, pedaço por pedaço. O processo de divórcio avançava. Ricardo tentou dificultar tudo. Contestou, fez exigências absurdas, alegou que Camila estava mentindo sobre tudo. Mas com as evidências que tínhamos, suas tentativas foram inúteis. A audiência de divórcio foi marcada para 3 meses após sua prisão. Camila estava nervosa para ver Ricardo novamente, mesmo que fosse num tribunal. Você não precisa ir se não quiser, disse Dr. Augusto. Posso representá-la. Não. Eu preciso fazer isso. Preciso olhar para ele e mostrar que não tenho mais medo.
Mas no dia da audiência, quando entramos no tribunal e vi Ricardo algemado sendo conduzido pelos guardas, senti Camila tremer ao meu lado. Ele olhou diretamente para ela, e mesmo de longe pude ver o ódio em seus olhos. O juiz foi direto ao ponto. Ouviu brevemente os argumentos de ambos os lados, Ricardo alegando que foi caluniado, que amava sua esposa, que tudo era um mal-entendido. Dr. Augusto apresentou as evidências meticulosamente. Senhor Torres, disse o juiz finalmente, as evidências contra o senhor são substanciais e graves. O divórcio é concedido em favor da senhora Camila, com base em conduta inadequada e abusiva. Quanto aos processos criminais, estes prosseguirão em instância apropriada. Ricardo explodiu. Isso é injusto. Ela é minha esposa. Vocês não podem simplesmente... Ordem, bateu o juiz. Senhor Torres, mais um surto desses, e o senhor será removido desta sala. Mas Ricardo não parava. Gritava acusações, ameaças, até que finalmente os guardas o arrastaram para fora. Seus gritos ecoaram pelo corredor até sumirem. Quando saímos do tribunal, Camila respirou profundamente. Acabou. Acabou mesmo. Sim, meu amor, acabou. Ela se virou para mim com lágrimas nos olhos. Eu sou livre. Você é livre. E ali, nos degraus do tribunal, sob o sol quente da tarde, abraçamos como não abraçávamos há anos. Minha filha finalmente estava livre e eu tinha minha menina de volta. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, mas constante. Camila se mudou oficialmente para o meu apartamento, pelo menos temporariamente, até se sentir pronta para ter seu próprio espaço novamente. Eu adorava tê-la ali. A casa ficava mais viva com sua presença, com o cheiro de tinta das aquarelas que pintava, com o som dela rindo ao telefone com as amigas. Ela engordou alguns quilos. Seu rosto recuperou a cor saudável. As olheiras desapareceram. Começou a usar roupas coloridas de novo. Não mais aqueles tons neutros e apagados que Ricardo insistia que ela usasse. Lembra quando eu adorava amarelo? Ela me perguntou um dia, saindo do quarto vestindo uma blusa amarelo canário. Ele dizia que me deixava parecendo doente. Que idiotice. Você está linda, eu disse honestamente. E estava mesmo, não apenas pela roupa, mas pelo brilho que voltara aos seus olhos. A terapia continuava, agora 3 vezes por semana. Dra. Renata disse que Camila estava progredindo bem, mas alertou que a recuperação de abuso psicológico não é linear. Haverá dias bons e dias ruins, explicou ela. Dias em que ela se sentirá forte e dias em que o trauma voltará com força total. É importante estar preparada para isso. Ela estava certa. Teve um dia, cerca de 4 meses após deixarmos Ricardo, em que encontramos por acaso um homem que se parecia vagamente com ele num supermercado. Camila congelou completamente, largou o carrinho de compras e saiu correndo. Encontrei-a no estacionamento, encolhida ao lado do carro, tendo um ataque de pânico. Não era ele, eu disse, segurando suas mãos enquanto ela hiperventilava. Camila, olha para mim. Respira comigo. Não era ele. Levou 15 minutos para ela se acalmar. Voltamos para casa sem terminar as compras. Naquela noite, ela não saiu do quarto e eu ouvia chorando através da porta. Na manhã seguinte, ela veio até a cozinha com os olhos vermelhos, mas determinada. Desculpa por ontem. Você não tem nada pelo que se desculpar. Eu achei que estava melhor. Pensei que tinha superado. Superar não significa nunca mais sentir medo. Significa continuar vivendo apesar dele. Segurei seu rosto. E é isso que você está fazendo. Está continuando. E isso é o que importa. O julgamento criminal de Ricardo estava marcado para 6 meses após sua prisão. À medida que a data se aproximava, Camila ficava cada vez mais ansiosa. Vou ter que depor na frente dele de novo? Provavelmente, disse Dr. Augusto. Mas você não vai estar sozinha. Eu estarei lá, sua mãe estará lá, Dra. Renata também pode ir. E se eu não conseguir? E se ele me olhar e eu esquecer tudo que ensaiamos? Então você pausa, respira e recomeça. O juiz e o promotor entendem. Eles sabem o que você passou. Nos dias antes do julgamento, ajudei Camila a revisar seu testemunho.
Praticamos as perguntas que provavelmente seriam feitas, as respostas que ela deveria dar. Mas por mais que praticássemos, eu via o terror crescendo nela. Na noite anterior ao julgamento, ela não conseguiu dormir. Fiquei acordada com ela fazendo chá, conversando sobre coisas aleatórias, tentando distraí-la. Estou com tanto medo, mãe. Eu sei, mas sabe o que mais eu sei? Que você é a mulher mais corajosa que conheço. Você já enfrentou coisa pior do que esse julgamento. Você enfrentou anos com ele e sobreviveu. Mas no julgamento eu vou ter que falar. Vou ter que contar tudo, na frente de estranhos, na frente dele. E cada palavra que você disser vai ajudar a colocá-lo onde ele merece estar. Não apenas por você, mas por todas as outras mulheres que ele poderia machucar no futuro. Isso pareceu ressoar com ela. Verdade. Se eu não falar, ele pode fazer isso com outra pessoa. Exatamente. O dia do julgamento amanheceu nublado, uma garoa fina caindo sobre Porto Alegre. Camila vestiu um conjunto simples e elegante, calça preta e blusa branca. Prendeu o cabelo num coque, sem maquiagem. Queria parecer séria, confiável. O tribunal estava cheio. Além das partes envolvidas, havia jornalistas. O caso havia ganhado alguma atenção da mídia por causa das gravações e da natureza elaborada do plano de Ricardo. Quando Ricardo entrou, algemado e vestindo um macacão laranja de presidiário, senti Camila enrijecer ao meu lado. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras, o cabelo desarrumado. Mas seus olhos continuavam os mesmos, frios e calculistas. Ele procurou Camila na plateia e, quando a encontrou, sorriu. Não era um sorriso amigável. Era uma ameaça silenciosa. Camila desviou o olhar rapidamente, suas mãos apertando a bolsa com força. Você consegue, sussurrei. Lembra, ele não tem poder sobre você mais. O julgamento começou. O promotor apresentou o caso meticulosamente. As evidências de fraude, as gravações de Lourdes, os depoimentos de testemunhas, as fotos de Ricardo com o homem que ele havia contratado. O advogado de defesa tentou desqualificar tudo. Alegou que as gravações eram ilegais, que as testemunhas tinham motivações duvidosas, que Ricardo era um homem de negócios respeitável que estava sendo difamado. Meu cliente é vítima de uma conspiração elaborada por uma ex-sogra ressentida e uma empregada demitida, argumentou ele. Foi quando o promotor chamou Camila para depor. Eu a vi levantar, suas pernas tremendo levemente. Ela caminhou até o banco das testemunhas, colocou a mão sobre a Bíblia e jurou dizer a verdade. O promotor começou com perguntas simples. Nome, idade, quanto tempo foi casada com Ricardo? Camila respondia com voz baixa, mas clara. Então vieram as perguntas mais difíceis. Senhora Camila, pode descrever para o tribunal como era sua vida com o réu? Ela respirou fundo. No começo parecia normal, feliz até. Mas aos poucos ele foi mudando. Começou a criticar pequenas coisas. Minhas roupas, minha comida, meus amigos. E como você reagia a essas críticas? Tentava mudar. Achava que se eu fizesse o que ele queria, as coisas melhorariam. Mas melhoraram? Não, só piorava. Ele sempre encontrava algo novo para criticar. Dizia que eu estava gorda, então parei de comer direito. Dizia que meus amigos eram má influência, então parei de vê-los. Dizia que minha mãe era manipuladora, então parei de falar com ela. E você acredita, olhando para trás, que essas eram suas próprias decisões? Camila balançou a cabeça. Não, eram as decisões dele. Ele só me fazia pensar que eram minhas. Objeção, gritou o advogado de defesa. Especulação. Negada, disse o juiz. A testemunha pode relatar sua experiência pessoal. Continue, senhora Camila. O promotor perguntou sobre o controle financeiro, sobre como ela precisava pedir permissão para sair de casa, sobre como Ricardo checava seu celular diariamente. Você tinha medo dele? Perguntou o promotor. Sim, o tempo todo. Ele já a machucou fisicamente? Não diretamente, mas... Ela hesitou. Mas o quê? Ele quebrava coisas quando ficava bravo. Socava paredes, chutava móveis. Nunca me bateu, mas a ameaça estava sempre ali. Eu sabia que se eu o desrespeitasse demais,
ele poderia... Objeção! O advogado de defesa levantou novamente. Testemunha está especulando novamente. Sustentada, disse o juiz. Atenha-se aos fatos, senhora Camila. Então, o advogado de defesa teve sua vez de interrogá-la. Ele foi agressivo, questionando cada detalhe de sua história. Senhora Camila, a senhora não estava simplesmente arrependida do casamento e procurou uma desculpa para sair? Não. A senhora não inventou essas histórias de abuso porque sua mãe a convenceu? Não. Então, por que demorou tanto para sair? Se era tão ruim assim, por que ficou? Camila olhou diretamente para ele. Porque ele me fez acreditar que eu não tinha opção. Porque ele me convenceu de que ninguém me amaria além dele. Porque eu estava com medo. Medo de um homem que nunca levantou a mão para a senhora? Abuso não é só físico. Ele destruiu quem eu era por dentro. Isso é pior do que qualquer soco. A sala ficou em silêncio por um momento. Vi alguns membros do júri acenarem com a cabeça. O interrogatório continuou por mais 1 hora. Quando finalmente terminou, Camila estava exausta, mas havia aguentado firme. Não chorou, não vacilou em suas respostas, não deixou o advogado de defesa intimidá-la. Quando ela voltou para se sentar ao meu lado, segurei sua mão. Você foi incrível. Eu só quero que isso acabe logo. Outros testemunhos vieram. Lourdes contou o que havia presenciado. Mário apresentou as evidências fotográficas. O homem que Ricardo havia contratado, que fizera um acordo com o promotor, detalhou o plano. Como Ricardo queria que eu caísse das escadas. Como ele seria pago após minha morte. Durante todo esse tempo, Ricardo permaneceu impassível, ocasionalmente sussurrando para seu advogado. O júri se retirou para deliberar no final do 3º dia de julgamento. Esperamos por 4 horas angustiantes. Camila não conseguia ficar parada, andando de um lado para outro no corredor. Quando finalmente fomos chamados de volta, o capataz do júri estava de pé com um papel na mão. Quanto às acusações de tentativa de fraude, consideramos o réu culpado. Quanto às acusações de coerção e abuso psicológico, consideramos o réu culpado. Quanto às acusações de tentativa de homicídio, meu coração parou. Consideramos o réu culpado. Camila desabou nos meus braços, chorando. Não de tristeza, mas de alívio. O juiz bateu o martelo, marcando a sentença para a semana seguinte. Na sentença, Ricardo recebeu 15 anos de prisão. Com as várias acusações combinadas e sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 8 anos. Quando a sentença foi lida, Ricardo finalmente perdeu a compostura. Levantou-se gritando, teve que ser contido por 4 guardas. Isso não acabou, Camila! Ele gritava enquanto era arrastado para fora. Você ouviu? Não acabou! Mas estava errado. Acabou sim. E enquanto assistíamos ele ser levado, sabíamos que minha filha finalmente estava, de verdade, livre. A vida após o julgamento não foi magicamente perfeita, mas foi melhor. Muito melhor. Camila começou a se reconstruir, não como a pessoa que era antes de Ricardo, mas como alguém novo, mais forte, mais consciente, mais sábia com suas cicatrizes. Ela decidiu voltar a trabalhar. Antes de conhecer Ricardo, trabalhava como designer gráfica, mas ele a havia convencido a largar o emprego, dizendo que não precisavam do dinheiro dela. Agora, 6 meses após o julgamento, ela começou a procurar oportunidades novamente. Estou nervosa, confessou na manhã de sua primeira entrevista. Faz tanto tempo que não trabalho. Você vai se sair bem, assegurei. Você é talentosa e dedicada. Qualquer empresa teria sorte em te ter. Ela conseguiu o emprego, numa agência pequena, mas promissora, no centro de Porto Alegre. No primeiro dia, ela ligou durante o almoço, sua voz cheia de emoção. Mãe, eu consegui. Fiz meu primeiro projeto e meu chefe adorou. E sabe o melhor? Trabalhei sem parar por 3 horas e nem me preocupei se alguém estava me julgando ou se estava fazendo errado. Só trabalhei. Estou tão orgulhosa de você. Eu também estou orgulhosa de mim. Aquela frase simples me encheu de alegria. Minha filha estava recuperando sua autoestima, sua confiança.
Com o trabalho, veio independência financeira. Depois de 8 meses morando comigo, Camila anunciou que estava procurando seu próprio apartamento. Não é porque não gosto de morar com você, ela disse rapidamente, mas preciso provar para mim mesma que posso viver sozinha, que posso cuidar de mim. Eu entendo perfeitamente e acho que é um passo importante. Ajudei-a a procurar. Encontramos um apartamento pequeno, mas charmoso, no bairro Cidade Baixa. Um lugar com bastante luz, perfeito para ela montar um estúdio de pintura. No dia da mudança, Camila ficou em pé no meio da sala vazia, olhando ao redor com os olhos brilhando. É meu, ela sussurrou. Realmente meu. Ninguém pode me tirar daqui. Ninguém pode me dizer como decorar ou o que fazer. É sua liberdade, confirmei, abraçando-a. Ela decorou o apartamento exatamente do jeito que queria. Cores vibrantes, plantas por todo lado, um canto inteiro dedicado às suas pinturas. Era o oposto completo do apartamento estéril e controlado que compartilhara com Ricardo. A terapia continuava. Doutora Renata disse que Camila estava entre seus casos de recuperação mais bem-sucedidos, mas alertou que vigilância seria necessária para sempre. Vítimas de abuso psicológico muitas vezes caem em padrões similares em relacionamentos futuros, explicou ela numa das sessões familiares que fazíamos ocasionalmente. É importante que Camila reconheça sinais de alerta caso conhecesse alguém novo. Não estou nem pensando em relacionamentos, disse Camila rapidamente. Não agora. Talvez nunca. Não precisa pensar nisso ainda, garantiu doutora Renata. Quando, e se você estiver pronta, saberá. Mas tome seu tempo, não há pressa. Lourdes, a mulher corajosa que havia me alertado sobre os planos de Ricardo, tornou-se uma amiga próxima nossa. Ela conseguira um emprego melhor depois de depor no julgamento. Sua história de coragem havia impressionado muita gente. Nunca achei que faria diferença, ela me disse num almoço que tivemos juntas. Achei que não importava, que era só uma empregada que ninguém ia ouvir. Você salvou nossas vidas, eu disse honestamente. Se não fosse por você, eu teria ido àquele jantar. E quem sabe o que teria acontecido? Fiz o que minha consciência mandou. Só desejaria ter conseguido salvar minha irmã da mesma forma. Soubemos, através dos advogados, que Ricardo tentou apelar da sentença. Alegou que o julgamento foi injusto, que as provas foram obtidas ilegalmente, que o júri foi tendencioso. Todas as apelações foram negadas. Camila recebeu uma carta dele da prisão. O envelope ficou na mesa dela por 3 dias antes que tivesse coragem de abrir. Não precisa ler se não quiser, eu disse. Preciso. Preciso saber o que ele quer. A carta era uma mistura de desculpas manipuladoras e ameaças veladas. Ricardo alegava que ainda a amava, que ela havia cometido um erro ao deixá-lo, que quando saísse da prisão, eles poderiam consertar as coisas. Ele ainda acha que tem algum controle sobre mim, disse Camila, rasgando a carta em pedaços pequenos. Mas não tem, nunca mais terá. Ela escreveu de volta, uma carta curta mas poderosa. Dizia simplesmente: não me escreva novamente, não quero contato com você agora, nem quando sair da prisão. O que tivemos morreu no dia em que decidi me valorizar mais do que te temia. Camila. Foi a última comunicação entre eles. 1 ano após o julgamento, Camila fez sua primeira exposição de arte. Eram aquarelas retratando sua jornada, da escuridão à luz, da prisão à liberdade. Algumas eram perturbadoras, mostrando a dor e o medo que sentira. Outras eram vibrantes e esperançosas. A exposição aconteceu numa pequena galeria no centro. Compareceram amigos, colegas de trabalho, doutora Renata, doutor Augusto, Mário, Lourdes, Mariana e tantos outros que apoiaram Camila em sua recuperação. No discurso de abertura, minha filha ficou na frente de todas aquelas pessoas e falou: estas pinturas contam uma história. A história de como perdi a mim mesma e como, com ajuda, consegui me encontrar novamente. É uma história de dor, sim, mas acima de tudo, é uma história de sobrevivência. Cada pincelada foi uma forma de cura. Cada cor, uma declaração de que não serei definida pelo que me aconteceu, mas por como escolhi me reerguer.
Muitas pessoas choraram. Eu certamente chorei. Uma mulher se aproximou de Camila após o discurso. Eu a observei de longe, conversarem por longos minutos. A mulher estava visivelmente emocionada. Depois, Camila me contou. Ela disse que está num casamento parecido com o que eu tinha com Ricardo. Ver minhas pinturas, ouvir minha história, deu coragem para ela começar a planejar sua própria saída. Você a ajudou, e isso me faz sentir que tudo valeu a pena. Todas as sessões de terapia difíceis, todo o medo, todo o processo de reconstrução, valeu a pena se posso usar minha experiência para ajudar outra pessoa. Foi nesse momento que percebi que Camila não havia apenas sobrevivido, ela havia prosperado. Transformara sua dor em arte, seu trauma em força, sua experiência em sabedoria que poderia ajudar outros. 2 anos após deixarmos a casa de Ricardo, Camila conheceu alguém, um homem gentil chamado Leonardo, que trabalhava na mesma agência. Ele a convidou para tomar café algumas vezes antes de ela finalmente aceitar. Estou apavorada, mãe, ela me disse. E se eu escolher errado de novo? E se não conseguir ver os sinais? Você vai saber, assegurei. Você é mais forte e mais sábia agora. E sabe o que mais? Doutora Renata está certa ao seu lado caso precise ajuda para processar. O primeiro encontro deles foi num café durante o dia. Camila não queria nada isolado ou noturno ainda. Leonardo respeitou completamente. Na verdade, ele respeitou tudo. Quando ela disse que queria ir devagar, quando disse que não estava pronta para conhecer a família dele ainda, quando estabeleceu limites claros. Ele ouve quando eu falo, Camila me disse, maravilhada, após alguns meses. Realmente ouve. E quando discordamos sobre algo, ele não fica bravo, não me faz sentir burra. Apenas conversamos como 2 adultos. É assim que relacionamentos saudáveis funcionam. Eu sei disso agora. É estranho, mas bom. Não estou dizendo que Leonardo era perfeito ou que o relacionamento era um conto de fadas. Eles tinham suas discussões, seus momentos complicados. Mas a diferença era fundamental. Era um relacionamento baseado em respeito mútuo, não em controle. Camila teve alguns gatilhos ao longo do relacionamento. Uma vez, Leonardo levantou a voz frustrado com uma situação no trabalho e Camila teve um ataque de pânico, achando que ele estava bravo com ela. Leonardo imediatamente percebeu, se desculpou, deu espaço para ela se acalmar. Eu não sabia que isso poderia afetar você assim, ele disse depois. Vou ser mais consciente no futuro. E Camila, se algo que eu faço te incomoda ou te assusta, por favor, me diga. Quero que você se sinta sempre segura comigo. Era isso. Segurança. Algo que ela nunca tivera com Ricardo. 3 anos após o julgamento, recebi uma ligação do sistema prisional. Ricardo havia sido envolvido numa briga na prisão e estava no hospital. Não estava em risco de vida, mas precisavam informar a família. Eu não disse nada para Camila. Não havia razão para perturbá-la. Mas 1 semana depois, ele morreu. Aparentemente, a briga causou hemorragia interna não detectada inicialmente. Dessa vez, tive que contar a Camila. Ela ficou em silêncio por um longo momento quando dei a notícia. Estou aliviada, ela finalmente disse. E me sinto culpada por estar aliviada. Você não precisa se sentir culpada. É natural se sentir assim. Ainda faltavam 12 anos de sentença. Eu sempre tive medo dele sair, de vir me procurar. E agora? Ela respirou fundo. Agora nunca mais preciso ter esse medo. Não fomos ao enterro. Camila não queria estar lá, e eu respeitei sua decisão. Mas na noite em que soubemos de sua morte, ela tirou todas as pinturas da exposição que retratavam o período escuro com ele e as queimou numa fogueira no quintal do meu apartamento. Estou queimando o passado, ela disse, observando as pinturas virarem cinzas. Não preciso mais carregar isso comigo. Tem certeza? São parte da sua história. São, mas não definem meu futuro. Hoje, 5 anos após aquela quinta-feira à noite quando recebi a mensagem de Camila, sento aqui, escrevendo nossa história, e mal consigo acreditar em tudo pelo que passamos. Camila tem 35 anos agora.
É uma designer respeitada, com um apartamento próprio, um relacionamento saudável com Leonardo, com quem está noiva, aliás. Ela voltou a pintar regularmente, não mais apenas como terapia, mas como paixão. Suas obras são expostas em galerias por todo o Rio Grande do Sul. Ela ainda faz terapia, menos frequentemente agora, uma vez por mês, apenas para manter o equilíbrio. Doutora Renata diz que ela é um dos casos de recuperação mais completos que já testemunhou. Mas isso não aconteceu por acaso, doutora Renata me disse recentemente. Aconteceu porque Camila fez o trabalho e porque ela teve um sistema de apoio sólido que nunca desistiu dela. Lourdes se tornou praticamente parte da nossa família. Jantamos juntas todo mês, comemoramos aniversários juntas. Ela conheceu alguém também, um viúvo gentil que a trata como rainha. Doutor Augusto se aposentou ano passado, mas ainda nos visita ocasionalmente. Mário continua seu trabalho como detetive, e sempre que ouvimos sobre ele ajudando alguém em situação de abuso, sentimos orgulho de ter conhecido um homem tão dedicado. Quanto a mim, tenho 67 anos agora. Minha vida não é muito diferente do que era antes de tudo isso começar, mas meu coração está mais cheio. Tenho minha filha de volta, não a menina que era, mas a mulher forte que se tornou. Recentemente, Camila começou a dar palestras sobre relacionamentos abusivos e recuperação. Ela conta sua história em escolas, empresas, ONGs. Não é fácil para ela. Algumas vezes volta para casa exausta emocionalmente. Mas ela diz que é importante. Cada vez que falo, ela me disse, vejo olhos na plateia que reconhecem a história, porque é a história deles também. E se minha experiência salvar pelo menos uma pessoa, então vale cada momento difícil. Semana passada, uma jovem de 23 anos procurou Camila após uma palestra. Ela estava num relacionamento com todos os sinais de alerta que Camila havia descrito. Com a ajuda de Camila e os contatos que mantemos, conseguimos tirá-la daquela situação antes que piorasse muito mais. É um ciclo, disse Camila. Alguém me salvou, e agora posso salvar outros. Espero que eles façam o mesmo. O casamento de Camila e Leonardo está marcado para o próximo verão. Será uma cerimônia pequena, apenas família próxima e amigos. Ela me pediu para fazer um discurso e já estou ensaiando o que vou dizer. Vou falar sobre segundas chances, sobre como minha filha foi me dada 2 vezes. Primeiro quando nasceu, e depois quando tive coragem de tirá-la das garras de um homem perigoso. Vou falar sobre força, sobre amor, sobre nunca desistir das pessoas que amamos. Às vezes, nas noites quietas, penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes, se Lourdes não tivesse me alertado, se eu tivesse ignorado os sinais e ido àquele jantar, se tivesse assinado aqueles documentos, se Ricardo tivesse conseguido executar seu plano. Estremeço só de pensar. Teria sido o fim. Não apenas meu, mas de Camila também. Ela teria ficado presa com aquele monstro, possivelmente para sempre, ou até que ele decidisse descartá-la, como fez com outras antes dela. Mas não aconteceu assim. E a razão é simples. Nunca desisti da minha filha. Mesmo quando ela me afastou, mesmo quando acreditou nas mentiras dele sobre mim, mesmo quando parecia impossível alcançá-la, continuei amando-a, continuei tentando. Para qualquer mãe, qualquer pai, qualquer irmão ou amigo que esteja lendo isso e reconhecendo os sinais em alguém que ama, não desista. Pessoas sob manipulação psicológica e abuso não podem ver claramente. Elas não estão escolhendo o abusador sobre você. Elas estão presas numa teia que não conseguem ver. Continue presente. Continue oferecendo amor incondicional. Continue procurando oportunidades para mostrar a realidade. E quando finalmente conseguir, quando elas finalmente acordarem para a verdade, esteja lá com os braços abertos. Sei que nem todas as histórias terminam como a nossa. Sei que há mulheres e homens que nunca conseguem escapar. Que há filhos que nunca voltam para os pais. Que há tragédias reais acontecendo neste exato momento em casas que parecem normais por fora. Por isso, Camila e eu dedicamos tempo a essa causa. Por isso ela fala. Por isso eu a acompanho. Por isso usamos nossa história para talvez fazer diferença em outras vidas.
Ontem, Camila veio jantar aqui em casa. Trouxe Leonardo, que já é praticamente meu genro. Cozinhamos juntos, rimos de piadas bobas, assistimos a um filme. Era tudo tão normal, tão comum, tão precioso. Quando eles estavam saindo, Camila me abraçou forte. Obrigada, mãe. Por quê? Por não desistir de mim, por me salvar quando eu nem sabia que precisava ser salva. Eu sempre salvaria você, sempre, 1000 vezes se fosse preciso. Eu sei, e é por isso que hoje posso salvar outras pessoas. Porque você me mostrou o que é amor verdadeiro, o que é família de verdade. Agora, enquanto escrevo estas últimas linhas, olho pela janela e vejo o pôr do sol tingindo o céu de laranja e rosa. Penso em tudo pelo que passamos, em todo o sofrimento, todo o medo, toda a luta. E penso na vitória, porque no fim foi uma vitória. Minha filha está livre, está feliz, está viva. Construiu uma vida nova sobre os escombros da antiga. Transformou trauma em força, dor em arte, sofrimento em sabedoria. Então, minha resposta é sim. Sim, é possível sobreviver a relacionamentos abusivos. Sim, é possível recuperar sua vida. Sim, é possível amar e confiar novamente. Camila é a prova viva disso. E para qualquer pessoa lendo isso que está numa situação similar, seja você a vítima ou alguém tentando ajudar, há esperança, há luz no fim do túnel. Pode parecer impossível agora, mas não é. Com o apoio certo, com coragem, com persistência, é possível escapar e reconstruir. Não vai ser fácil. Vai ser uma das coisas mais difíceis que você já fez. Mas vai valer a pena. Sua vida, sua liberdade, sua felicidade, tudo vale a pena lutar por isso. 5 anos atrás, achei que tinha perdido minha filha para sempre. Hoje, ela está mais presente na minha vida do que nunca. Não como uma vítima, não como alguém quebrado, mas como uma sobrevivente, uma guerreira, uma vencedora. E se nossa história, nossa dor transformada em relato, puder ajudar nem que seja uma pessoa a reconhecer os sinais, a buscar ajuda, a sair, então cada lágrima derramada terá valido a pena. Porque no fim, não é sobre o que nos acontece, é sobre o que fazemos com isso. É sobre como nos levantamos após sermos derrubados. É sobre escolher a luz mesmo quando a escuridão parece eterna. Camila escolheu a luz. E eu tenho orgulho imensurável de chamá-la de minha filha. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ouvir nossa história. Se ela te tocou de alguma forma, por favor, deixe um comentário contando sua experiência. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder novos relatos. E se quiser apoiar nosso trabalho e ajudar histórias como esta a alcançarem mais pessoas, considere se tornar membro do canal. Juntos, podemos fazer diferença na vida de quem precisa. Até a próxima história.